Há um valor da cultura ocidental sobre o qual esse comportamento de fluidez comunicacional ele se respalda. Eu estou falando aqui da liberdade de expressão. Embora o neoateísmo queira apresentar o cristianismo como cerceador do livre pensamento e responsabilizar a tal era das luzes, como a única responsável pela defesa dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, a grande verdade é que o evangelho genuíno foi quem plantou os alicerces do ordenamento social que são vigentes na cultura ocidental. O livre pensamento da Revolução Francesa, ele foi acompanhado de uma carnificina, agindo em perfeita coerência com seus princípios. Agora, os cerceamentos e injustiças ocorridos no contexto cristão são claras incoerências aos princípios do Evangelho. Não representam os nossos princípios e, de fato, eles são recordados como incoerências. O Papa Emérito Bento XVI, em 2011, ele ofereceu uma autêntica aula ao parlamento alemão sobre as raízes cristãs que pautam os principais valores da Europa e, por conseguinte, do mundo ocidental. Ele dizia assim, a cultura ocidental ela nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Esse tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência, então, da responsabilidade do homem diante de Deus, no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, esse encontro ele fixou critérios do direito, cuja defesa é a nossa tarefa nesse momento histórico. Foi mais ou menos isso que o Papa Bento XVI disse ao parlamento alemão no dia 22 de setembro de 2011. A liberdade de expressão no mundo ocidental, ela brota desse reconhecimento da dignidade inviolável do homem. E como afirmou o Santo Padre, a defesa dessa dignidade é a nossa tarefa nesse momento histórico. O que alguns comediantes no Brasil afirmaram sobre o cristianismo em comparação ao Islã, confirma, mesmo aos olhos neoateus, a verdade afirmada até aqui. Ao responderem à pergunta, por que não satirizam Alá, Maomé e o Islã, em geral, do mesmo modo que o fazem com a Santíssima Trindade, a bem-aventurada Virgem Maria e os santos cristãos, eles responderam, porque não queremos morrer, não sou louco. O fato é que a cultura nascida do cristianismo, que eles tanto abominam, criou os valores que lhes possibilitam criticar o próprio cristianismo, coisa que o Islã não lhes concederia se fôssemos uma nação de matriz muçulmana. Como reação àqueles atentados que ocorreram na França, o apresentador estadunidense Jimmy Kimmel, ele teceu uma série de argumentos, numa dialética que, ao meu ver, é impecável. O Kimmel, ele afirma que, no fundo, islâmicos radicais não acreditam em Alá, motivo pelo qual são eles os que precisam executar a justiça, a reparação. Um verdadeiro crente, segundo o Kimmel, ele expressaria a sua profunda pena pelo que acontecerá aos ímpios, que blasfemam, porque o juízo lhes será terrível e eterno. No fundo, diz Kimmel, os extremistas eles não acreditam na existência daquilo que eles confessam. Motivo pelo qual são eles os que precisam executar o juízo, a punição, porque pela falta de fé dos extremistas, se o juízo não acontecer aqui, não vai acontecer nunca mais. Por quê? Porque eles não creem na realidade transcendente que eles professam. De modo ácido, o Kimmel reafirma que o Ocidente preza pela liberdade de culto e de não prestar culto, de reverenciar e de depreciar. E ele conclui, ironicamente, até pedindo aos extremistas que parem, então, de vir morar na infernal Califórnia, entre os ímpios, e voltem, então, para o paradisíaco Oriente Médio. O que Kimmel argumenta em relação aos extremistas islâmicos pode muito bem ser objeto da nossa reflexão. Nunca houve um discurso mais intolerante do que este da tolerância nos dias de hoje. A liberdade de expressão ela é cerceada pelo relativismo radical, onde o princípio de não contradição, base lógica do pensamento ocidental, ele é considerado intolerante.
no Ocidente de verdade, e não nesse ocidentezinho que está aí, eu posso ser católico convicto e, por coerência, afirmar que só em Jesus Cristo há salvação, considerando, portanto, os outros credos como falsos. Nesse mesmo Ocidente, um ateu tem o direito de manifestar repúdio à minha crença e assim por diante. Mas nós estamos no ocidentezinho, né? Se eu não sou a favor do comportamento homossexual, das religiões afro e assim por diante, eu sou um intolerante. Se faço afirmações objetivas, sem relativizá-las como opinião pessoal, eu sou intolerante, sou arrogante, sou soberbo. Há limites na liberdade de expressão? Ah, claro que há. Uma postagem de Facebook convidando neonazistas para linchar homossexuais ultrapassa todos os limites da liberdade de expressão, é crime. Então, há uma linha bem definida entre a expressão das próprias convicções e a violação dos direitos e da dignidade do outro. O Boticário tem direito de fazer um comercial de Dia dos Namorados com casais homossexuais e eu tenho o direito de achar isso um absurdo, negando-me a adquirir seus produtos, inclusive convidando outros para que façam o mesmo, sem ser taxado de intolerante, de homofóbico. Por quê? Porque estamos no Ocidente. O grupo de humor Porta dos Fundos tem o direito de militar contra a prática religiosa e eu tenho o direito de rejeitá-los, bem como a todos os que patrocinam esses mentecaptos, que para mim eles são isso, convidando os outros a fazerem o mesmo. Por quê? Porque estamos no Ocidente. Eu sei que há um grupo de neotemplários do catolicismo, né, que gostaria muito de linchar o Gregório do Vivier, o Fábio Porchat, né? Então, a reflexão do Jimmy Kimmel, ela vale para você. Eu sou orgulhosamente ocidental. A ética e a moral judaico-cristãs, o direito romano, o pensamento filosófico grego conformam a nossa cultura. Não existe nada mais tolerante do que a existência da sadia contradição, onde eu estou convicto de que você está redondamente errado, mas defendo o seu direito de o expressar.